Então, para introduzir agora a próxima classe de fármacos que nós vamos discutir, os benzimidazólicos, eu vou dar aqui só como exemplo a cisticercose, né? Já que a gente começou a falar da teníase, só para fechar, então, em relação agora à cisticercose. No caso da cisticercose, causada aí pela ingestão de ovos de teniçólio, o homem ele faz um papel agora de hospedeiro intermediário, ingerindo então esses ovos de teniçólio, né? A oncosfera então liberada ali dos ovos, penetra na mucosa intestinal, né? Entra na circulação e vai se desenvolver em cisticerco em diferentes tecidos, né? Como músculos ou, né? No caso aí mais grave, no cérebro, onde a gente tem o quadro da neurocisticercose associada a epilepsia, convulsões, meningite, até quadros de hipertensão intracraniana. No caso da cisticercose, a gente já vai precisar de um fármaco que não tenha só uma ação voltada para o trato gastrointestinal, né? A gente precisa de um fármaco que tenha penetração dos tecidos. Então, só mais uma vez reforçando, né, comparando aí a teníase, né, onde o homem tem um papel como hospedeiro definitivo, vai albergar os vermes adultos ali no intestino, né, e seria pela ingestão de carne crua mal cozida, e o quadro já agora aqui da neurocisticercose, em que se dá pela ingestão dos ovos, como a gente falou, né, principalmente através da contaminação fecal aí. É importante pensar que o tratamento da cisticercose ele está direcionado para destruir, né, aqueles cisticercos que são viáveis. Cisticercos calcificados, já degenerados, né, ou de alguma forma já mortos ali, não tem indicação, né, normalmente para tratamento. Só para trazer um histórico do tratamento aí para a cisticercose, inicialmente o primeiro fármaco que foi usado foi o praziquantel. Só que o que acontecia? Esses pacientes, né, que eram tratados com praziquantel, eles pioravam os sintomas neurológicos quando começava o tratamento. Convulsões, hipertensão intracraniana, né? Por quê? Porque a gente vai estudar posteriormente que o praziquantel ele exacerba a resposta imune frente ali ao euminto, no caso ao cisticerco. E com isso, o paciente pode ter, né, várias manifestações associadas então a essa exacerbação, essa resposta inflamatória. Essa muitas vezes ela era controlada, né, com o uso de corticosteroides. E isso levava muito em questão, né, tratar ou não tratar, sempre lembrando que o tratamento é direcionado para aqueles cisticercos que são viáveis. Nesse sentido, surgiu um fármaco mais recente, né, que atualmente é usado por ser considerado uma opção mais disponível, um agente mais barato, aparentemente tem uma eficácia um pouco maior, ele tem uma atividade aí para cisticerco maior do que o praziquantel, que é o albendazol. Então, o albendazol ele faz parte aí do grupo dos benzimidazólicos. Aqui eu estou introduzindo, colocando ele em relação ao tratamento da cisticercose, mas ele tem tanto uma ação sobre parasitas gastrointestinais, assim como aqueles, né, que estão também alojados em tecido. Então, os fármacos aí desse grupo, né, como a gente introduziu ali o albendazol, esse grupo é chamado, né, o grupo dos benzimidazólicos, composto aí pelo tiabendazol, mebendazol e albendazol. O tiabendazol, falei anteriormente, ele foi o primeiro do grupo, atualmente foi substituído em quase todo o seu uso pelo mebendazol e albendazol, pela sua toxicidade a nível do sistema nervoso central, sendo ainda que formas tópicas de tiabendazol são usadas para, por exemplo, a larva migrans cutânea, né? Mas o uso mais comum seria realmente do mebendazol e albendazol. Com relação ao mecanismo de ação desses fármacos, se deve principalmente à sua ligação à beta-tubulina, impedindo então a polimerização, né, essa organização da beta-tubulina para a formação aí dos microtúbulos desses eumintos.
A especificidade do fármaco, né, a sua ação seria mais direcionada para eumintos, graças a uma maior afinidade que o fármaco teria pela beta-tubulina parasitária do que pelo mesmo alvo, né, em outros eucariotos, aí, como por exemplo o homem. Existe uma descrição aí de que os benzimidazólicos possam afetar a fosforilação oxidativa e assim impedir, né, ganho energético pelos parasitas, assim como que os benzimidazólicos também podem afetar o transporte de glicose. Com relação a esses dois benzimidazólicos, mebendazol e albendazol, a gente tem algumas diferenças. O mebendazol é um fármaco que tem uma ação lumial muito importante. Porque é um fármaco que tem uma absorção menor e um metabolismo intenso. Um metabolismo que não está associado à geração de metabólitos ativos, mas sim um metabolismo de inativação hepático. Então, juntando essas duas características de baixa absorção e um metabolismo rápido, né, a gente tem uma biodisponibilidade sistêmica estimada em torno de 20%, algumas bibliografias colocam até um pouco menos. Por conta disso, as principais indicações do mebendazol são o tratamento de infecções por nematóides gastrointestinais, então ascaris, tricúris, ancilostomídeos, além de nematóides, enteróbios, desculpa. E além desses nematóides que eu cito, o mebendazol teria ação também sobre cestódios, ele também atua em tênias, por exemplo. Graças, então, a essa biodisponibilidade sistêmica baixa, o mebendazol ele é pouco associado a efeitos adversos. E seriam principalmente aqueles voltados, quando acontece, ao trato gastrointestinal. Algum desconforto abdominal, talvez náusea, vômito, mas normalmente é um fármaco muito bem tolerado. Os regimes de tratamento normalmente incluem a tomada do fármaco 2 vezes, né, de 100 miligramas ao dia. E isso é repetido, né? Isso é feito, esse esquema de 2 tomadas de 100 miligramas ao dia, ao longo de 3 dias. Esse esquema normalmente é o que é utilizado para os nematóides, como ascaris, tricúris, para as tênias também, né? Cestódio. E seria então esse um dos principais esquemas utilizados. Com algumas vezes a recomendação de se repetir esse esquema entre 1 a 2 semanas após a primeira utilização, fazer uma segunda utilização para garantir a eliminação aí de todos os eumintos. Em estudos em animais, o mebendazol ele é considerado teratogênico, embriotóxico, então não se recomenda a utilização em mulheres grávidas, principalmente, né, no primeiro trimestre. O albendazol, ele já tem aí diferenças em relação à sua cinética, porque ele tem uma absorção maior que o mebendazol e essa absorção ainda é influenciada se ele é tomado com o estômago vazio ou cheio. Então, com o estômago vazio, a absorção é menor e o fármaco tem principalmente ação lumial. Mas se o fármaco é tomado após uma refeição, a absorção aumenta, estimada em até 5 vezes. E essa absorção pode aumentar ainda mais se é uma refeição rica em alimentos ali gordurosos. Então, aumenta-se ainda mais a absorção. E aí, nesse caso, ele teria uma ação tecidual bem importante. No caso do metabolismo, o metabolismo do albendazol é um metabolismo hepático, mas para a geração de um metabólito, o sulfóxido de albendazol, que é um metabólito ativo, que retém e até tem uma atividade antiomítica maior, às vezes, do que o composto original. Com uma boa distribuição pelos tecidos, né, desse metabólito, e isso, então, garante uma ação aí para eumintos alojados em tecidos, né? Cistos teciduais, por exemplo. Por isso, a utilização, como a gente falou, para a cisticercose, para a hidatidose, por exemplo, que são usos conhecidos do albendazol e outros usos para eumintos intestinais que a gente vai discutir na próxima semana. Eumintos alojados em tecidos. Além disso,
normalmente ele também tem poucos efeitos adversos, assim como o bebendazol. Contudo, em alguns regimes de tratamento, principalmente aqueles que incluem um tratamento mais prolongado, como é o caso da hidroxidose, às vezes o tratamento vai ali por meses a 6 meses, talvez um pouco menos. Nessas condições, o albendazol ele se associa principalmente à disfunção hepática, com elevação das enzimas hepáticas, aí as transaminases, e em raros casos o paciente até apresenta icterícia. Além de uma ação que o fármaco pode exercer na contagem de células sanguíneas, leucócitos, hemácias. Então, já foi observada diminuição da contagem de leucócitos, quadros mais graves, até de pancitopenia. Então, se recomenda, né, nesses esquemas mais prolongados, monitorar, né, se conhecer a questão da função hepática e também a realização de um hemograma. Mas os tratamentos, né, que são usualmente os tratamentos mais comuns, esses de curta duração, né, dose única, muitas vezes de albendazol, 400 miligramas para tratamento de vários nematódios. Nesses casos, algumas vezes é repetido, né, algumas semanas depois, mas nesses casos são os efeitos relacionados ao trato gastrointestinal, brandos, né, diarreia, náusea, vômito. Também tem as mesmas características de embriotoxicidade, teratogenicidade que o mebendazol apresenta nos estudos em animais, então não se recomenda a utilização no primeiro trimestre gestacional. Então, aqui a gente vê que o albendazol é considerado superior ao mebendazol para aqueles eumíneos alojados em tecido, bem tolerado em cursos de tratamento curto, né? Só no tratamento mais longo que a gente vê algumas questões importantes, como dano hepático, e também algum efeito, né, sobre o sistema hematopoético que pode acontecer. No caso da cisticercose, se recomenda, mesmo um pouco antes de começar e ao longo de todo o curso do tratamento com albendazol, o uso de glicocorticoides, para limitar, né, as reações inflamatórias que possam acontecer no tratamento da neurocisticercose, né, por destruição dos cisticercos que estão ali nesse tecido. Então, os glicocorticoides são utilizados para tentar limitar essa resposta inflamatória. E eles têm uma vantagem, além dessa, de serem utilizados. Além de ser, né, um fator de segurança para o paciente, existe uma interação muito benéfica entre glicocorticoide e albendazol, que seria: os glicocorticoides aumentam os níveis plasmáticos do metabólito ativo do albendazol, o sulfóxido de albendazol, e, né, amplificaria ainda mais essa ação, né, do metabólito ativo, do sulfóxido de albendazol. Aqui a gente vê, então, uma interação favorável nesse caso de tratamento aí. Então, só para sintetizar, o mebendazol, ele, devido à sua baixa biodisponibilidade, ele é usado principalmente para tratar as infecções ligadas ao trato gastrointestinal por eumíntos, principalmente da classe nematoda, e a gente cita enteróbios, tricúris, áscaras, os ancilostomídeos. Vamos deixar de fora os estrongiloides, que a gente vai ter um fármaco melhor. No caso do albendazol, pela biodisponibilidade, né, dele ser maior, ele vai ser usado tanto para tratamento dessas infecções, né, por eumíntos gastrointestinais, da classe nematoda também, mas ele também tem atividade na classe cestoda, como a gente já viu, né, ele tem atividade sobre tênis aí. E pela sua biodisponibilidade mais alta, ele ainda pode ser usado para aqueles eumíntos alojados em tecidos, como foi o caso, né, da hidatidose que nós comentamos, da cisticercose e hipertensólica que nós também falamos. Com relação a um nematóide que está aqui, né, que é o Strongyloides stercoralis, a gente tem um fármaco melhor, com uma maior eficácia, embora o albendazol também pudesse ser usado, mas a gente tem um fármaco melhor, com maior eficácia, que é a ivermectina, que nós vamos comentar agora.